Você é uma pessoa introvertida que está em desvantagem socialmente? Você acredita que por ser introvertido você não consegue falar com pessoas? Isso é uma grande desvantagem para quem está tentando aprender inglês? Você acha que as pessoas extrovertidas elas conseguem sair-se melhor porque elas têm maior capacidade de se socializar, de sair de casa, de encontrar pessoas, ir para festas e encontros? Bom, talvez você esteja seguindo uma crença equivocada. Talvez você tenha ouvido falar, tenha assistido programas ou vídeos aí na internet e você tirou essa ideia de que depois de fazer a lista de o checklist ali, você falou: ai não, eu sou uma pessoa introvertida, então eu não tenho chance de nunca conseguir falar inglês porque não nasci com a capacidade. Bom, e se eu te contasse que essa ideia de introversão, extroversão, que você vê aí nas redes sociais, nos conteúdos curtos e rápidos de pegar atenção, ela não está certa. E você pode estar limitando a sua vida por acreditar numa crença distorcida. Hoje eu vou explicar um pouco mais sobre isso e fica até o final, porque eu vou te explicar que talvez essa seja a melhor época que você pode ter para aprender e melhorar o seu inglês. Meu nome é Flora, eu sou coach de idiomas e eu moro aqui nos Países Baixos já há alguns tempos. E se você quer saber, o tempo aqui está cada vez mais frio, o horário de verão acabou. Isso quer dizer que estamos indo diretamente para o inverno. Os dias estão ficando mais curtos, tá chovendo bastante, tá ventando bastante. E vamos chegar naquela fase mais escura do inverno do ano nesse país. E a nossa gata está aproveitando o aquecimento interno para passar o dia todo dormindo nas cadeiras da casa. Se você tem dúvidas, você tem perguntas, você tem histórias, você quer algum tema especial, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu gosto de usar suas ideias para eu depois criar mais vídeos. E obrigada também pelos comentários, que são sempre muito bem-vindos. Isso me dá muito mais motivação para continuar fazendo esses vídeos e responder as perguntas de vocês, para ouvir a história de vocês. Então, vamos continuar. De vez em quando, alguns termos ficam muito famosos e, assim, caem no gosto popular das redes sociais, né? Todo mundo gosta de produzir conteúdos, principalmente conteúdos mais curtos e aqueles que chamam, assim, muita atenção. Eu lembro da época que apareceu o conceito do narcisismo, né? E até hoje é uma coisa que domina as redes sociais. As pessoas sempre estão falando sobre a minha mãe é narcisista, o meu namorado é narcisista, o meu marido é narcisista. Parece que encontraram uma maneira de classificar as pessoas. Ou é gaslight também, quando se alguém diz alguma coisa que você não gosta, se alguém não aceita o que a pessoa quer, vai classificar de alguma forma. Também teve a fase do psicopata, né? Que é um assunto que as pessoas também adoram. Quando, por exemplo, tem um crime, uma criança, por exemplo, quando uma criança assassina, por exemplo, os pais. Pronto, o termo psicopatia infantil explode. Tem os chefes também, psicopatas, né? Que são aqueles chefes, assim, muito rígidos, também são classificados. Aí, recentemente, o que mais caiu no gosto da internet foi a tal da dopamina. Você vai ver vários e vários assuntos e vídeos sobre jejum de dopamina para melhorar a sua produtividade. Sendo que, na verdade, não sei se faz muito sentido. Hoje o nosso foco vai ser sobre a questão do introvertido e extrovertido, porque ela foi muito distorcido do que realmente foi fundado. Principalmente começou lá nos Estados Unidos, quando esse termo se popularizou e começou a ser usado muito de uma forma um pouco distorcida. E aí começou a ser usado para justificar comportamentos, né, de forma genérica e comum, de chamar as pessoas, tá, como se fosse uma vantagem, uma desvantagem você ser um ou ser outro. Infelizmente isso é um pouco danoso porque ele é limitante, ele às vezes limita muitas pessoas do que elas acreditam que poderiam estar fazendo, que elas até poderiam estar desenvolvendo talentos, poderiam estar fazendo coisas, poderiam estar indo para outros países, conhecendo outras pessoas, melhorando de emprego, indo para melhor, conseguindo salários melhores, mas elas aceitam que não podem crescer, que tem que ficar ali, que não vão conseguir e que se limitam. Muitas vezes, as pessoas acreditam tanto nisso que elas justificam os seus comportamentos através desses rótulos genéricos. Isso ainda é mais comum também de se ver. É uma coisa que eu sempre notei, que eu achava isso um pouco estranho, que não fazia muito sentido. Por exemplo, às vezes ver apresentações de pessoas, uma pessoa fazendo um workshop
uma apresentação num TED Talk, alguma coisa assim, e a pessoa tem uma grande capacidade de lidar com o público, né? E aí a pessoa sempre põe assim no final, olha, não parece, mas eu sou uma pessoa introvertida, né? Do tipo, se eu consigo fazer, se eu consigo vir aqui e falar para esse público, você também consegue. E parece uma grande história de legal de superação, que a pessoa era uma introvertida, ela era fechada, era uma tímida, e agora ela conseguiu superar tudo isso e dar um discurso aqui numa grande audiência. Só que eu sempre achei isso muito estranho, porque quase todos eles falavam isso. Então tinha uma coisa aí que eu falei, não tem muito sentido. Até que eu assisti uma vez um vídeo da BBC que falava sobre isso, sobre este equívoco desses termos. E eu falei, aí que está. Então, de onde veio esses termos introvertido e extrovertido? Na verdade, ele foi criado pelo Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço, e ele era aluno do Freud. Depois de um tempo, eles tiveram um desentendimento. Jung rompeu com ele e seguiu o próprio caminho. Ele estudou comportamento humano durante muitos anos. Ele se retirava na sua casa e ficava ali estudando e pensando. E aí foi em 1913, né, que ele fundou a psicologia analítica e criou essas definições de introvertido e extrovertido. O que ele Resumidamente, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de alguns artigos mais aprofundados sobre exatamente o que se trata. Eu não vou explicar aqui porque isso aqui não é 100% do meu foco de hoje. O meu foco é você pensar que você talvez esteja limitando a sua vida por algo que não está correto. Então, resumidamente, ele falou que os introvertidos, tô olhando aqui para baixo porque aqui eu andei aqui minhas anotações. Os introvertidos costumam prestar mais atenção no que acontece dentro deles, nos sentimentos, nos pensamentos, e eles recarregam a sua energia quando estão sozinhos ou em lugares mais calmos e tranquilos. Para o Jung, a introversão é uma atitude psíquica caracterizada pela orientação de energia psíquica para o mundo interno, como eu falei, sentimentos, reflexões, pensamentos. Já os extrovertidos, eles olham o mundo para o que acontece fora e nas pessoas. Eles ganham energia quando estão com outras pessoas e gostam de ambientes mais animados e cheios de movimento. Então, a orientação da energia psíquica é para o mundo externo, pessoas, atividades e estímulos ao redor. Essas atitudes influenciam como a pessoa percebe e interage com o mundo, mas não determinam diretamente seu comportamento social ou nível de sociabilidade. Entendeu isso? É uma orientação de energia entre como a pessoa se comporta, influencia o comportamento da pessoa, como ela vai interagir. Mas isso não é um determinante que vai dizer você tem uma capacidade social boa e você menor. Não é isso. Então, por isso que isso não interfere no seu aprendizado de um idioma, por exemplo, o inglês. Se você quiser expandir as suas redes sociais, de interações, você pode fazer isso. Talvez seja um pouco mais difícil no início, mas é capaz de você pode desenvolver isso. Bom, e aí com o tempo, esses termos, né? Porque os termos são mais complexos, então esses termos foram simplificadíssimos. E aí criou esses termos, né? Esses rótulos que a gente vê por tudo quanto é lado na internet, e você provavelmente já deve ter pensado, até se classificado como eu sou introvertido ou sou extrovertido. E para Jung, ser introvertido não era a mesma coisa que ser tímido, não é. E aliás, eu vou fazer um vídeo sobre timidez, sobre as causas da timidez, de onde ela veio, mais pra frente. E então já deixo aqui já claro que introvertido não é igual a ser tímido, tá? E o Jung ainda acrescentava, né, que não existia uma vantagem e uma desvantagem, você ser um ou ser outro. Por quê? Porque eles são coisas complementares. É como se dentro de você existisse essas duas forças, né? Esses dois aspectos, mas um inconscientemente ele é mais forte do que o outro, mas não quer dizer que o outro não exista. É como se a gente comparasse com o uso da mão esquerda e da mão direita, né? A maioria das pessoas usam a mão direita, elas são destras. Eu sou canhota, uso mais a esquerda, mas se você perde o uso da capacidade de uma mão por alguma questão, seja de doença, de acidente, você tem a possibilidade de desenvolver o uso da outra, por mais que isso no início tenha uma dificuldade, né? A mesma coisa acontece
com esse desenvolvimento da sua parte complementar, do introvertido ou do extrovertido. O grande perigo de você viver e aceitar esses rótulos. Você se resigna a um momento, a um lugar, a um nível, a uma vida que você poderia aumentar, você poderia crescer, você poderia expandir, poderia visitar outros lugares, outros países, ter novos empregos, e você não consegue por causa desse medo, porque você já se resignou que você não consegue. Isso tudo baseado numa teoria que está extremamente deturpada e simplificada. A realidade é que você não está limitado por um certo tipo de personalidade. Dentro de você existe o complementar do outro, ali esperando para ele brotar, germinar e crescer. É você que vai decidir se você vai fazer isso ou não. Você tem a capacidade de modificar e ajustar dependendo da necessidade que você tem e do ambiente que você está. Só porque você acredita que fulano, ciclano é extrovertido, essa pessoa tem mais capacidade de aprender o inglês? Pode ser que não. Pode ser que você tenha vantagem por ser introvertido, porque você tem capacidade de sentar e estudar. Oh, o sol apareceu aqui nesse momento, mas as nuvens estão escuras, daqui a pouco vai chover de novo. Porque você tem a capacidade de você sentar e estudar, coisa que talvez uma pessoa com a dominância, né, do extrovertido, ela não consiga. Então, você talvez tenha essa vantagem. Então, aqui, resumindo para você essa parte aqui. O introvertido e extrovertido tem muito mais a ver com tipos de consciência, que é algo mais profundo e não tem a ver com timidez ou capacidade de socialização. E isso não te impede de você conseguir aprender, desenvolver um idioma ou até um dia chegar a falar em público. Por isso que eu digo, agora eu entendo como que aquelas pessoas que se dão aquelas palestras que eu te falei lá no início, né, que tem essa capacidade de lidar com o público depois de muito treinamento, né, são pessoas que passaram uma trajetória de crescimento, tanto pessoal quanto da sua carreira, e hoje em dia elas vêm e dão um discurso na frente dos outros com uma grande facilidade e ainda falam, mas eu sou introvertido. Na verdade, essa pessoa, ela tem essa capacidade de conseguir sua energia quando ela está sozinha, mas ela também pode falar com os outros, também pode desenvolver essa habilidade, que é aquele sementinha que está lá dentro dela, que ela foi atrás. E você também pode fazer isso. Aqui abaixo eu vou deixar o link. Você pode marcar uma aula experimental gratuita para você me contar quais são os seus maiores medos, seus maiores temores de falar inglês. E saiba que este é o melhor momento para você voltar a atacar com força o inglês. Eu sei que muita gente talvez tenha adiado um pouco o sonho de ir para os Estados Unidos por causa do que está acontecendo agora, né, nesse momento com as deportações. Você talvez seja uma pessoa que não foi ou que você voltou por causa das mudanças de regras, mas eu te digo uma coisa, isso vai passar e daqui a alguns anos as coisas vão voltar ao normal. Então, se você está no Brasil agora, se você teve que voltar, que tal aproveitar esse momento para, olha, pegar um gás no inglês para quando você finalmente quiser conseguir a oportunidade de ir para lá, seu inglês vai estar, olha, bem melhor. Por que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Eu sei que muita gente vai para lá, não só para os Estados Unidos, mas como aqui para a Europa, sem falar inglês. E isso é uma coisa que limita muito a sua capacidade de conseguir empregos. Você já deve você deve saber disso, você não sabe. O inglês, apesar de tudo, aqui na Europa, você ter idiomas locais de cada país, é o idioma que é usado como uma língua franca. Quase todo mundo vai conseguir te entender. Então, se você já chega com inglês, já é um grande passo, né? Quantos brasileiros que vão para os Estados Unidos, para a Inglaterra, passam lá anos se matando em empregos extremamente duros, ganhando salários muito baixos, quando tem outros, uma pequena quantidade que aprende o inglês, que se dedica até antes de ir e consegue promoções e consegue crescer para alcançar salários maiores e vagas melhores. Eu sei que muitas vezes não é fácil, muitas vezes as pessoas vão para escolas que são chatas, professores que estão às vezes desanimados, cursos que salas de aula que estão cheias de alunos, cada um com seu nível de aprendizado, né, de desenvolvimento diferente. Isso talvez desmotive muita gente. Mas se você quiser ter uma vantagem, né, sobre as suas concorrentes, vem agora aproveitar esse tempo. Você tem alguns anos para deixar assim, olha, o inglês afiado,
pelo menos desenvolver a sua conversação. E eu tenho um método que te ajuda muito nisso, porque eu quero tentar te desbloquear. Eu quero saber qual é seu medo, onde é que está o seu bloqueio, para você, olha, deslanchar. E quem sabe algum dia você quiser casar com um estrangeiro, você quiser arrumar um emprego fora, você vai conseguir muito mais fácil. E você vai conseguir. Isso é um processo, isso é um investimento a longo prazo. Então, mais uma vez, eu quero pedir para você deixar comentários, deixar sugestões. Deixe as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas histórias, que para mim, quanto mais material eu tenho, mais vídeos eu consigo fazer. Então, eu espero que você tenha entendido que você não é tímido, você não é introvertido ou extrovertido, que uma coisa não tem vantagem sobre a outra. Na verdade, você pode até ter vantagem se você é uma pessoa que gosta de sentar e estudar. Você tem uma grande vantagem. E se não, você pode aprender. Tudo é possível de aprender. Então, a gente se vê na próxima. Tchau!